Karl Marx, Grundrich, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Elementos fundamentais para a crítica da economia política, Grundrich, primeira parte. Capítulo 3º, capítulo do Capital, nota 1, do caderno 3 em diante, o título passa a ser Capítulo do Capital. Primeira seção, o processo de produção do capital, capítulo do dinheiro como capital, nota 2, página 8 do caderno 2, começa com a citação de Garnil, inserida posteriormente sobre um produto preferido, como uma forma primitiva de dinheiro. Páginas 183 a 200. Item: transformação de dinheiro em capital. O que torna especialmente difícil a compreensão do dinheiro em sua determinabilidade plena como dinheiro, dificuldade da qual a economia política procura se esquivar, esquecendo ora uma, ora outra de suas determinações e apelando a uma quando é confrontada pela outra, é que aqui uma relação social, uma determinada relação dos indivíduos entre si, aparece como um metal, uma pedra, uma coisa puramente corpórea fora deles. Coisa que, enquanto tal, é encontrada na natureza e na qual também não subsiste mais nenhuma determinação formal, para distingui-la de sua existência natural. Ouro e prata, em si e por si mesmo, não são dinheiro. A natureza não produz nenhum dinheiro, da mesma maneira que não produz taxa de câmbio ou banquinhos. No Peru e no México, ouro e prata não serviam como dinheiro, ainda que existissem como ornamento e houvesse ali um sistema de produção desenvolvido. Ser dinheiro não é uma qualidade natural do ouro e da prata, e por isso é completamente desconhecido enquanto tal para o físico, o químico e etc. Mas dinheiro é imediatamente ouro e prata. Considerado como medida, o dinheiro ainda é predominantemente como determinação formal. Mas ainda como moeda, onde isso aparece, também externamente em sua cunhagem, mas na terceira determinação, em sua completude, em que ser, medida e moeda aparecem somente como funções do dinheiro. Toda determinação formal desaparece ou coincide imediatamente com seu ser metálico. Nele, não aparece em absoluto que a determinação de ser dinheiro é simples, resultado do processo social. Ele é dinheiro. E isso é tanto mais difícil compreender porque seu valor de uso imediato para o indivíduo não tem qualquer relação com tal função, e porque nele, como encarnação do valor de troca puro, já está de fato completamente apagada a memória do valor de uso em contraste com o valor de troca. Por essa razão, aqui se apresenta em toda a sua pureza a contradição fundamental contida no valor de troca e no modo de produção da sociedade que lhe corresponde. Já foram criticadas acima as tentativas de superar essa contradição em que se retira a forma metálica do dinheiro e ele também é posto externamente como algo posto pela sociedade, como expressão de uma relação social, tentativas das quais a última forma como expressão ou a última forma seria a do dinheiro-trabalho. Deve estar inteiramente claro agora que isso é uma inépcia quando for mantida à base do valor de troca, e além disso que a ilusão de que o dinheiro metálico falsearia a troca resulta de um total desconhecimento de sua natureza. Por outro lado, é igualmente claro que na medida em que aumenta a oposição às relações de produção dominantes e que essas próprias relações pressionam-as de maneira mais violenta, para a mudança da antiga pele, a polêmica se dirige contra o dinheiro metálico ou contra o dinheiro em geral, como a manifestação mais evidente, mais contraditória e mais difícil em que o sistema se manifesta tangivelmente. Contradições das quais o dinheiro é simples e óbvia manifestação, devem então ser superadas por meio de todo tipo de artifício com o dinheiro. É igualmente claro que muitas operações revolucionárias poderiam ser finalizadas ou realizadas com o dinheiro, desde que um ataque a ele
pareça deixar tudo como antes e sirva unicamente para retificar. Desse modo, bate-se no alforje, visando o burro. Porém, enquanto o burro não sente o golpe no alforje, acerta-se de fato somente o alforje, e não o burro. Tão logo o sinta, bate-se no burro, e não no alforje. Enquanto as operações são dirigidas contra o dinheiro enquanto tal, trata-se de um simples ataque às consequências, cujas causas continuam existindo, e de um simples ataque, portanto, perturbação do processo produtivo, que possui a base sólida em consequência, também a força para pô-las como simples perturbações temporárias e para dominá-las por meio de uma reação mais ou menos violenta. Por outro lado, na determinação da relação monetária, tal como desenvolvida até aqui em sua pureza e sem referência a relações de produção mais desenvolvidas, está implícito que todas as antíteses imanentes da sociedade burguesa parecem apagadas na relação monetária concebida de modo simples, e sob esse aspecto refugia-se sempre no dinheiro para fazer a apologia das relações econômicas existentes, pela democracia burguesa, mais ainda do que pelos economistas burgueses, que ao menos são consequentes o suficiente para remontar a determinação ainda mais simples do valor de troca e da troca. De fato, como a mercadoria ou o trabalho estão determinados tão somente como valor de troca e a relação pela qual as diferentes mercadorias se relacionam entre si, se apresenta como troca desses valores de troca, como sua equiparação. Os indivíduos, os sujeitos, entre os quais esse processo transcorre, são determinados simplesmente como trocadores. Entre eles não existe absoluta nenhuma diferença. Considerada a determinação formal e essa determinação econômica, a determinação em que se encontra reciprocamente a relação de intercâmbio, o indicador de sua função social ou de sua relação social mútua. Cada um dos sujeitos é um trocador, cada um tem a mesma relação social com o outro que o outro tem com ele. A sua relação como trocadores é, por isso, a relação da igualdade. É impossível detectar qualquer diferença ou mesmo antagonismos entre eles, nem sequer uma dissimilaridade, ou dissimilaridade, melhor dizendo. Além disso, as mercadorias que trocam são como valores de troca, equivalentes, ou ao mesmo tempo valem enquanto tais. Poderia ocorrer apenas um erro subjetivo na avaliação recíproca, e caso um indivíduo lograsse o outro, isso se daria não pela natureza da função social na qual se confrontam, pois esta é a mesma. Nela, os dois são iguais, mas somente devido à astúcia natural, à arte da persuasão e etc. Em suma, unicamente devido à pura superioridade de um indivíduo sobre o outro. A diferença seria uma diferença natural, que não diria respeito à natureza da relação enquanto tal, e que, como pode ser dito, tendo em vista o desenvolvimento ulterior, é até mesmo atenuada pela ocorrência, entre outras coisas, e privada de sua força original. Na medida em que é considerada a forma pura, o lado econômico da relação, o conteúdo fora dessa forma está, de fato, ainda completamente fora do âmbito da economia, ou é posto como conteúdo natural diferente do econômico, do qual se pode dizer que está totalmente separado da relação econômica porque ainda coincide imediatamente com ela. Destacam-se, então, apenas 3 momentos que são formalmente distintos: os sujeitos da relação, os trocadores postos na mesma determinação ou os objetos de sua troca, valores de troca equivalentes, que não apenas são iguais, mas devem ser expressamente iguais e são postos como iguais. E, finalmente, o próprio ato da troca, a mediação pela qual os sujeitos são postos precisamente como trocadores, como iguais, e seus objetos postos como equivalentes, como iguais. Os equivalentes são a objetivação de um sujeito para o outro. Eles próprios são de mesmo valor e se confirmam no ato da troca como valendo igual, e ao mesmo tempo como reciprocamente indiferentes. Na troca, os sujeitos são sujeitos uns para os outros exclusivamente pelos equivalentes, como sujeitos de igual valor, e se afirmam enquanto tais pela permuta da objetividade em que um é para o outro, uma vez que são só assim um para o outro, como sujeitos de igual valor, como possuidores de equivalentes e como sujeitos que atestam sua equivalência na troca. Como sujeitos de igual valor, são ao mesmo tempo indiferentes uns aos outros. Suas outras diferenças individuais não lhes interessam.
são indiferentes a todas as suas peculiaridades individuais. No que se refere agora ao conteúdo exterior do ato de troca, que é tanto como comprovação dos valores de troca, como dos sujeitos como trocadores, tal conteúdo que se encontra fora da determinação econômica só pode ser, primeiro, a particularidade natural das mercadorias que é trocada, ou que são trocadas, e segundo, a necessidade natural particular dos trocadores, ou ambas combinadas, o valor de uso diferente das mercadorias a serem trocadas, no qual esse conteúdo da troca, que está totalmente fora da sua determinação econômica, longe de ameaçar a igualdade social dos indivíduos, faz de sua diferença natural o fundamento de sua igualdade social. Se o indivíduo A tivesse a mesma necessidade que o indivíduo, se o indivíduo A tivesse a mesma necessidade que o indivíduo B e tivesse realizado seu trabalho no mesmo objeto que o indivíduo B, não existiria nenhuma relação entre eles. Considerados do ponto de vista de sua produção, não seriam indivíduos diferentes. Ambos têm a necessidade de respirar. Para ambos, o ar existe como atmosfera. Isso não os coloca em nenhuma relação social, como indivíduos que respiram. Relacionam-se entre si apenas como corpos naturais, não como pessoas. A diversidade de sua necessidade e de sua produção fornece unicamente a oportunidade para a troca e para sua igualação social na mesma. Por conseguinte, essa diversidade natural é o pressuposto de sua igualdade social no ato da troca e dessa conexão em que se relacionam como agentes produtivos. Considerado desde o ponto de vista dessa diversidade natural, o indivíduo A existe como possuidor de um valor de uso B e B como possuidor de um valor de uso para A. Sob esse aspecto, a diversidade natural os coloca reciprocamente de novo na relação da igualdade. Consequentemente, não são indiferentes um ao outro, mas se completam, necessitam um do outro, de modo que o indivíduo B, enquanto objetivado na mercadoria, é uma necessidade para o indivíduo A e vice-versa. De modo que não só estão em uma relação de igualdade entre si, mas também em relação social recíproca. Mas isso não é tudo, que a necessidade de um poder de um pode ser satisfeita pelo outro, pelo produto do outro, e vice-versa, que um é capaz de produzir o objeto da necessidade do outro e que cada um se enfrente com o outro como proprietário do objeto da necessidade do outro. Prova que cada um, como ser humano, vai além de sua própria necessidade particular, etc. E se comporta, um em relação ao outro, como ser humano, em sua essência genérica, comum e conhecida por todos. De mais a mais, não acontece de elefantes produzirem para tigres, ou animais para outros animais, por exemplo. Um exame de abelhas, ou enxame de abelhas, consiste, na verdade, de apenas uma abelha, e todas produzem a mesma coisa. Além disso, nota da edição, frase incompleta no original. Na medida em que agora essa diversidade natural dos indivíduos e das próprias mercadorias, produtos, trabalhos, etc., ainda não são aqui completamente diferentes, mas existem na forma de mercadoria, ou como quer o senhor Bastiat, segundo sei, de serviços, Bastiat porque produz a determinação econômica do valor de troca ao seu conteúdo natural, mercadoria ou serviço, e por conseguinte é incapaz de captar a relação econômica do valor de troca enquanto tal. Imagina ter feito um grande progresso em relação aos economistas clássicos da escola inglesa, que são capazes de captar as relações de produção em sua determinabilidade enquanto tal, em sua forma pura. Nota 3. Frédéric Bastiat, Harmonie économique, segunda edição, Paris, Guillemin, 1851, página 87 a 169. Constitui um motivo para a integração desses indivíduos para sua relação social como trocadores, relação em que são pressupostos e se afirmam como iguais. A determinação da igualdade soma-se à da liberdade. Ainda que o indivíduo A sinta a necessidade da mercadoria do indivíduo B, não se apodera dela pela força, nem vice-versa, mas reconhece-se mutuamente como proprietários, como pessoas cuja vontade impregna suas mercadorias. Em decorrência, aqui entra de imediato o momento jurídico da pessoa e da liberdade, na medida em que está contida na primeira. Nenhum deles se apodera da propriedade do outro pela força, cada um a cede voluntariamente. Mas isso não é tudo. O indivíduo serve a necessidade do indivíduo B por meio da mercadoria A, somente na medida em que e porque o indivíduo B serve a necessidade do indivíduo A por meio da mercadoria B e vice-versa.
Cada um serve ao outro para servir a si mesmo. Cada um serve reciprocamente do outro como seu meio. Ambos os aspectos estão agora presentes na consciência dos indivíduos. Primeiro, que cada um só alcança seu objetivo à medida que serve como meio para o outro. Segundo, que cada um só devém meio para o outro, se para outro, como fim em si mesmo, ser para si. Terceiro, que a reciprocidade segundo a qual cada um é ao mesmo tempo meio e fim, e de fato só alcança seu fim à medida que devém meio, e só devém meio à medida que se põe como fim em si mesmo, que, portanto, cada um se põe como ser para o outro à medida que é ser para si, e que o outro se põe como ser para ele quando é ser para si mesmo. Que essa reciprocidade é de fato necessário, pressuposto como condição natural da troca, mas que é, enquanto tal, indiferente para cada um dos dois trocadores. E essa reciprocidade tem interesse para o indivíduo apenas na medida em que satisfaz seus interesses, como interesse que exclui o interesse do outro sem ligação com ele. O que significa dizer que o interesse comum que aparece como motivo do ato como um todo é certamente reconhecido como fato por ambas as partes, mas não é motivo enquanto tal. Ao contrário, atua, por assim dizer, por detrás dos interesses particulares refletidos em si mesmos, do interesse singular contraposto ao do outro. Sob esse último aspecto, o indivíduo pode ter no máximo a consciência reconfortante de que a satisfação de seu interesse singular contraditório é justamente a realização da contradição superada, do interesse social universal. Pelo próprio ato da troca, o indivíduo, cada um dos indivíduos, está refletido em si mesmo como sujeito exclusivo e dominante, determinante do ato de troca. Com isso, portanto, está posta a completa liberdade do indivíduo enquanto transação voluntária, nenhuma violência de parte a parte. Posição de si como meio ou a serviço, unicamente como meio de se pôr como fim em si mesmo, como o dominante e o prevalecente. Enfim, o interesse egoísta, que não realiza nenhum interesse superior. O outro também é reconhecido e conhecido como sujeito que realiza o seu interesse egoísta exatamente da mesma maneira, de modo que ambos sabem que o interesse comum consiste precisamente na troca do interesse egoísta em sua bilateralidade, multilateralidade e autonomização. O interesse universal é justamente a universalidade dos interesses egoístas. Se, portanto, a forma econômica, a troca, põe a igualdade dos sujeitos em todos os sentidos, o conteúdo, a matéria, tanto individual como objetiva, que impele a troca, põe a liberdade. Igualdade e liberdade, por conseguinte, não apenas são respeitadas na troca baseada em valores de troca, mas a troca de valores de troca é a base produtiva real de toda igualdade e liberdade. Como ideias puras, são simples expressões idealizadas dessa base. Quando desenvolvidas em relações jurídicas, políticas e sociais, são apenas essa base em uma outra potência. E isso também se verifica historicamente. A igualdade e a liberdade nessa extensão são exatamente o oposto da liberdade e igualdade antigas, que não têm justamente o valor de troca desenvolvido como fundamento, mas se extinguem com seu desenvolvimento. Elas pressupõem relações de produção que ainda não haviam se realizado no mundo antigo, nem tampouco na Idade Média. O trabalho compulsório, direto, é o fundamento do mundo antigo. A comunidade repousa sobre ele como suporte real. Na Idade Média, prevalece como fundamento o próprio trabalho como privilégio, ainda que em sua particularização, não como trabalho produzindo universalmente valor de troca. O trabalho não é nem compulsório, nem, como no segundo caso, tem lugar em respeito a uma entidade comunal como algo superior, ou corporações. Ora, é certamente verdadeiro que a relação dos trocadores, sob o ponto de vista dos motivos naturais que estão fora do processo econômico, também se baseia em uma certa compulsão, mas essa própria compulsão é, de um lado, só indiferença, do outro, ante minha necessidade enquanto tal, perante minha individualidade natural, portanto, sua igualdade comigo e sua liberdade, que, no entanto, é igualmente o pressuposto da minha, de outro lado, na medida em que sou determinado, forçado por minhas necessidades, é somente minha própria natureza, que é um todo de necessidades e impulsos, que me violenta, e não algo estranho, ou meu interesse posto em forma universal refletida. Mas também é precisamente o modo pelo qual constranjo o outro que o forço para o sistema de troca. Por isso, no direito romano, o servus é corretamente determinado como aquele que não pode adquirir nada para si pela troca. Ver Instituto, nota 4. Marx refere-se aqui, presumivelmente, às seguintes passagens do Corpus Iuris Civilis,
o Corpo de Direito Civil. Institutas 181. Sempre o que é adquirido por um escravo é adquirido para o seu senhor. Ibidem 293. Pois o próprio escravo que está em poder de um outro não pode possuir nenhuma propriedade. Por essa razão, é igualmente claro que esse direito, embora corresponda a uma situação social na qual a troca não estava de modo algum desenvolvida, pôde, entretanto, na medida em que estava desenvolvida em determinado círculo, desenvolver as determinações da pessoa jurídica, precisamente as do indivíduo da troca, e antecipar assim o direito da sociedade industrial em suas determinações fundamentais, mas, sobretudo, teve de se impor como o direito da sociedade burguesa nascente perante a Idade Média, mas seu próprio desenvolvimento coincide completamente com a dissolução da comunidade romana. Como o dinheiro é unicamente a realização do valor de troca e como o sistema de valor de troca só se realizou no sistema monetário desenvolvido, ou inversamente, o sistema monetário só pode ser, de fato, a realização desse sistema da liberdade e igualdade. Como medida, o dinheiro só dá ao equivalente a expressão determinada, faz dele equivalente. Vou ler novamente. Como medida, o dinheiro só dá ao equivalente a expressão determinada, faz dele equivalente também de acordo com sua forma. De fato, na circulação ainda emerge uma diferença na forma. Os dois trocadores aparecem nas determinações diferentes de comprador e de vendedor. O valor de troca aparece uma vez como valor universal na forma do dinheiro, depois como valor particular na mercadoria natural que tem um preço. Mas, em primeiro lugar, essas determinações variam. A própria circulação não é uma desigualação, mas só uma igualação, uma supressão da diferença meramente imaginada. A desigualdade é puramente formal. Enfim, no próprio dinheiro como dinheiro circulante, dinheiro que ora aparece em uma mão, ora em outra, e que é indiferente frente a essa manifestação. A igualdade só põe, ou se põe, inclusive de maneira objetiva. Considerado o processo de troca, cada qual aparece ante o outro como possuidor de dinheiro, até mesmo como dinheiro. Por isso, a indiferença e a equivalência estão implicitamente presentes na forma da coisa. A diversidade natural particular que existia na mercadoria está apagada e é constantemente apagada pela circulação. Um trabalhador que compra uma mercadoria por 3 shillings aparece ao vendedor na mesma função, na mesma igualdade, na forma de 3 shillings, em que apareceria o rei que fizesse o mesmo. Toda a diferença entre eles é apagada. O vendedor, enquanto tal, aparece apenas como possuidor de uma mercadoria com o preço de 3 shillings, de maneira que ambos são completamente idênticos, só que os 3 shillings existem uma vez em prata, outra em açúcar, etc. Na terceira forma do dinheiro, poderia parecer que surge uma determinação diferente entre os sujeitos do processo. Mas, como o dinheiro aparece aqui como material, como mercadoria universal dos contratos, toda a diferença entre o contratante e o é, ao contrário, apagada. Se o dinheiro devém objeto de acumulação, o sujeito parece só retirar dinheiro da circulação, a forma universal da riqueza, desde que não retire dela mercadorias do mesmo preço. Logo, se um dos indivíduos acumula e o outro não, nenhum deles o faz às custas do outro. Um deles usufrui a riqueza real, o outro se apossa da forma universal da riqueza. Se um deles empobrece e o outro enriquece, esse é seu livre-arbítrio e não tem origem na própria relação econômica, no próprio vínculo econômico em que estão postos um em relação ao outro. A própria herança e outras relações jurídicas similares se perpetuam as igaldades. Vou ler novamente. A própria herança e outras relações jurídicas similares que perpetuam as desigualdades assim surgidas em nada afetam essa liberdade e essa igualdade naturais. Se a relação original do indivíduo A não está em contradição com esse sistema, essa contradição certamente não poderá se produzir porque o indivíduo B assume o lugar do indivíduo A, perturbando-o. Perpetuando-o. Trata-se, ao contrário, de uma vigência da determinação social para além do limite natural da vida, uma consolidação dessa determinação em face da ação contingente da natureza, cujo efeito, enquanto tal, seria muito mais a supressão da liberdade do indivíduo. Ademais, como o indivíduo nessa relação nada mais é do que a individuação do dinheiro, ele é, enquanto tal, tão imortal quanto o dinheiro,
sendo sua representação, por herdeiros, ao contrário, a efetivação dessa determinação. Se essa interpretação não é sublinhada em seu significado histórico, mas é apresentada como refutação das relações econômicas mais desenvolvidas, nas quais os indivíduos não se apresentam mais simplesmente como trocadores ou compradores e vendedores, mas aparecem em relações determinadas entre si, relações em que todos não são mais postos na mesma determinabilidade, isso seria o mesmo que pretender afirmar que não existe nenhuma diferença e menos ainda oposição e contradição entre os corpos naturais, porque na determinação do peso, por exemplo, todos têm peso e por isso são iguais, ou são iguais porque todos ocupam um espaço de 3 dimensões. O próprio valor de troca é igualmente mantido aqui em sua determinabilidade simples, em oposição às suas formas contraditórias mais desenvolvidas, consideradas no processo da ciência. Essas determinações abstratas aparecem justamente como as primeiras e mais pobres, tal como em parte ocorrem também historicamente, o mais desenvolvido como o mais tardio. No conjunto da sociedade burguesa existente, esse pôr como preço e sua circulação, etc., aparece como um processo superficial sobre o qual, no entanto, na profundidade sucedem processos inteiramente diferentes, nos quais desaparece essa aparente igualdade e liberdade dos indivíduos. Por um lado, se esquece que, desde logo, o pressuposto do valor de troca como fundamento objetivo da totalidade do sistema e de sua produção já encerra em si a coação sobre o indivíduo de que o seu produto imediato não é um produto para ele, mas só devém para ele no processo social e tende a assumir essa forma universal e, todavia, exterior, que o indivíduo só tem existência social como produtor de valor de troca e que, portanto, já está desenvolvida ou envolvida a negação total de sua existência natural, que, por conseguinte, está totalmente determinado pela sociedade, que isso pressupõe, ademais, a divisão do trabalho, etc., na qual o indivíduo já é posto em outras relações distintas daquela de simples trocador, entre outras coisas. Que, portanto, o pressuposto não só, de maneira alguma, resulta da vontade da natureza imediata do indivíduo, como é um pressuposto histórico e põe desde logo o indivíduo como determinado pela sociedade. Por outro lado, se esquece que as formas superiores nas quais aparece agora a troca ou as relações de produção que nelas se realizam, de forma alguma permanecem nessa determinabilidade simples, na qual a maior diferença a que se chega é uma diferença formal e, por isso, indiferente. Finalmente, não se vê que na determinação simples do valor de troca e do dinheiro já está contida de forma latente a oposição entre salário e capital, etc. Toda essa sabedoria, portanto, em nada mais consiste do que parar nas relações econômicas mais simples, as quais, tomadas autonomamente, são puras abstrações. Abstrações que, na realidade, são mediadas pelas mais profundas antíteses e só mostram um lado, aquele em que a expressão das antíteses está apagada. Por outro lado, evidencia-se igualmente a tolice dos socialistas, notadamente dos franceses, que querem provar que o socialismo é a realização das ideias da sociedade burguesa expressa pela Revolução Francesa, que demonstram que a troca, o valor de troca, etc., são originalmente no tempo, ou de acordo com o seu conceito, em sua forma adequada, um sistema da liberdade e igualdade de todos, mas que têm sido deturpados pelo dinheiro, pelo capital, etc. Ou ainda que a história só fez até o momento tentativas mal sucedidas de realizá-las de um modo correspondente à sua verdade. E agora os socialistas, como Proudhon, por exemplo, descobriram o verdadeiro Jacob, com o que deve ser providenciada a genuína história dessas relações, em lugar de sua falsa história. Cabe responder-lhes, o valor de troca, ou mais precisamente o sistema monetário, é de fato o sistema da igualdade e liberdade, e as perturbações que enfrentam no desenvolvimento ulterior do sistema são perturbações a ele imanentes, justamente a efetivação da liberdade e igualdade, que se patenteiam como desigualdade e ausência de liberdade. É tão piedoso quanto tolo desejar que o valor de troca não se desenvolva em capital, ou que o trabalho produtor de valor de troca não se desenvolva em trabalho assalariado. O que distingue esses senhores dos apologistas burgueses é, de um lado, a sensibilidade das contradições que o sistema encerra, de outro, o utopismo. Não compreender a diferença necessária entre a figura real e ideal da sociedade burguesa e, consequentemente, pretender assumir o inútil empreendimento de querer realizar novamente a própria expressão ideal,
expressão que de fato nada mais é do que a fotografia dessa realidade. Agora, a demonstração insípida, tal como ocorre contra esses socialistas por parte da decadente economia mais recente, cujo representante clássico, no que se refere à insipidez, à afetação da dialética, à sincera arrogância, à platitude tola e autocomplacente e à total incapacidade de compreender processos históricos, pode ser considerado Frederic Bastiat, pois o norte-americano Carey, ao menos, insiste nas determinações peculiares norte-americanas em face das europeias, que prova que as relações econômicas sempre expressam as mesmas determinações simples e por isso expressam sempre a igualdade e a liberdade da troca de valores, de troca simplesmente determinada. Reduz-se a uma abstração inteiramente pueril. A relação entre capital e juro, por exemplo, é reduzida à troca de valores de troca. Assim, depois que é aceito da empiria que o valor da troca não existe apenas nessa determinabilidade simples, mas existe também na determinabilidade essencialmente diferente do capital, o capital é novamente reduzido ao conceito simples do valor de troca e o juro, que expressa uma relação determinada do capital enquanto tal, também arrancado da determinabilidade, é posto igual ao valor de troca. É abstraído da relação como um todo em sua determinabilidade específica e restituído à relação não desenvolvida da troca de mercadoria por mercadoria. Se abstrai-o de um concreto aquilo que o distingue de seu abstrato, ele é naturalmente o abstrato e de modo algum se distingue dele. De acordo com isso, todas as categorias econômicas são apenas outros e outros nomes para a mesma relação de sempre. E essa tosca incapacidade de capturar as diferenças reais pretende então representar o puro senso comum, enquanto tal. As harmonias econômicas do senhor Bastiat significam, no fundo, que existe uma única relação econômica que recebe diversos nomes ou que tem lugar uma diversidade exclusivamente nominal. Nota 5. Frederic Bastiat, Harmonie Économique. Já citado. A redução nem mesmo é uma redução, pelo menos formalmente científica, que reduziria tudo a uma relação econômica efetiva ou deixar de lado a diferença que o desenvolvimento comporta. Mas, ora é deixado de lado esse aspecto, ora aquele, para descobrir a identidade, ora nesse aspecto, ora naquele. Por exemplo, o salário é pagamento por serviço que um indivíduo presta a outro. A forma econômica, enquanto tal, é aqui omitida, como já o foi observado acima. O lucro também é pagamento por serviço que um indivíduo presta a outro. Salário e lucro, portanto, são idênticos, e é verdadeiramente uma aberração da linguagem chamar um pagamento de salário e o outro de lucro. Agora, no entanto, lucro e juro. No lucro, o pagamento do serviço está sujeito ao acaso, no juro é fixado. Portanto, dado que no salário, relativamente falando, o pagamento é fixo, enquanto no lucro, em contraste com o trabalho, está sujeito ao acaso. A relação entre juro e lucro é a mesma que a relação entre salário e lucro, a qual, como vimos, é uma troca de equivalentes entre si. Os adversários levam também a sério esses disparates. Nota 6. Adversário de Bastiat, como Proudhon e seu discípulo Charles-François Xavier, sustentaram em 1849 e 1850 uma polêmica contra ele em 7 cartas abertas que, juntamente com 7 cartas-respostas de Bastiat, foram publicadas como livro em 1850. Frédéric Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon, Gratuité du Crédit. Paris, Guillemot, 1850. São disparates que emergem porque vão das relações econômicas em que a oposição é manifesta de volta às relações em que ela ainda está apenas latente e encoberta. E mostram que, por exemplo, no caso do capital e do juro, não há uma troca simples, uma vez que o capital não é substituído por um equivalente, mas que os proprietários ou o proprietário, após ter consumido 20 vezes o equivalente sob a forma de juro, ainda o preserva na forma de capital e pode trocá-lo novamente por 20 novos equivalentes. Daí o fastidioso debate no qual um assegura que não existe diferença entre o valor de troca desenvolvido e o não desenvolvido, enquanto o outro assegura que infelizmente existe diferença, mas que por uma questão de justiça não deveria existir. O
dinheiro como capital é uma determinação do dinheiro que vai além da sua determinação simples como dinheiro. Pode ser considerado como realização superior, do mesmo modo que pode ser dito que o macaco se desenvolve no ser humano. Mas, nesse caso, a forma inferior é posta como sujeito predominante sobre a forma superior. De qualquer modo, o dinheiro como capital é diferente do dinheiro como dinheiro. A determinação nova tem de ser desenvolvida. Por outro lado, o capital enquanto dinheiro parece a regressão do capital à sua forma inferior. Mas é somente o seu pôr em uma particularidade que já existia antes dele como não capital e constitui um de seus pressupostos. O dinheiro reaparece novamente em todas as relações posteriores, mas aí já não funciona mais como simples dinheiro. Se como aqui o importante é, antes de tudo, segui-lo até a sua totalidade como mercado monetário, o desenvolvimento restante é pressuposto e deve ser incluído quando for o caso. Desse modo, trata-se aqui da determinação universal do capital, antes de passarmos à sua particularidade como dinheiro. Se digo, como Say, nota 7, Jean-Baptiste Say, terceira edição, Paris, Deterville, 1817, tomo 2, página 428. Um capital é uma acumulação de valor, página 478. Riqueza é a soma dos valores. Edições Brasileiras, Tratado de Economia Política, São Paulo, Abril Cultural, 1983. Por exemplo, que o capital é uma soma de valores, não digo nada além do que o capital, ou de que o capital é igual a valor de troca. Toda soma de valores é um valor de troca, e todo valor de troca é uma soma de valores. Por simples adição, não posso ir do valor de troca ao capital. Na simples acumulação de dinheiro, ainda não está posta, como vimos, a relação de capitalização. No assim chamado comércio a varejo, no intercâmbio cotidiano da vida burguesa, como se dá diretamente entre produtores e consumidores no pequeno comércio, no qual a finalidade é, de um lado, a troca de mercadorias por dinheiro e de outro, a troca de dinheiro por mercadoria, para a satisfação de necessidades individuais, é somente nesse movimento que transcorre na superfície do mundo burguês que o movimento dos valores de troca, sua circulação, se realiza de maneira pura. Um trabalhador que compra um pão e um milionário que faz o mesmo aparecem nesse ato só como simples compradores, do mesmo modo que o comerciante aparece frente a eles apenas como vendedor. Todas as outras determinações estão aqui canceladas. O conteúdo de suas compras, bem como seu volume, aparece completamente indiferente diante dessa determinação formal. Se na troca, ou se na teoria, o conceito de valor precede o de capital, mas por outro lado subentende um modo de produção fundado no capital para seu desenvolvimento puro, o mesmo sucede na prática. Daí porque os economistas consideram necessariamente o capital, ora como criador, fonte de valores, ora por outro lado pressupõem valores para a formação do capital e apresentam ele próprio só como uma soma de valores em uma função determinada. A existência do valor, em sua pureza e universalidade, pressupõe um modo de produção em que o produto singular, em geral, deixou de ser produto enquanto tal para o produtor, e mais ainda para o trabalhador individual, e não é nada sem a realização pela circulação. Para aquele que criou uma parte infinitesimal de uma vara de chita, o fato de que ela é valor de troca, não é nenhuma determinação formal. Se não tivesse criado um valor de troca, dinheiro não teria criado absolutamente nada. Essa própria determinação de valor tem como seu pressuposto, portanto, um estágio histórico dado do modo de produção social. Vou ler novamente. Um estágio histórico dado do modo de produção social, sendo ela própria uma relação dada com o modo de produção, logo, uma relação histórica. Por outro lado, momentos singulares da determinação de valor desenvolvem-se em estágios anteriores do processo de produção histórico da sociedade e aparecem como resultado deles. Por isso, no interior do sistema da sociedade burguesa, o capital vem imediatamente depois do valor. Na história, ocorrem outros sistemas que constituem o fundamento material do desenvolvimento incompleto do valor. Como o valor de troca desempenha aqui apenas um papel acessório ao lado do valor de uso, aparece como sua base real não o capital, mas a relação da propriedade fundiária. A propriedade fundiária moderna, por comparação, não pode de modo algum ser compreendida sem o pressuposto do capital,
porque não pode existir sem ele e aparece historicamente de fato como uma forma engendrada pelo capital, posta como forma adequada a ele, da configuração histórica precedente da propriedade fundiária. Por essa razão, é precisamente no desenvolvimento da propriedade fundiária que podem ser estudadas a vitória e a formação progressiva do capital, razão pela qual Ricardo, o economista da época moderna, considerou com grande senso histórico as relações entre capital, trabalho assalariado e renda da terra dentro dos limites da propriedade fundiária para determiná-las em sua forma específica. A relação do capitalista industrial com o proprietário fundiário aparece como uma relação situada fora do âmbito da propriedade fundiária. No entanto, como relação do fazendeiro moderno com o rentista fundiário, ele aparece como relação imanente à própria propriedade fundiária e a outra como tendo sua existência posta exclusivamente em sua relação com o capital. A história da propriedade fundiária que mostrasse a transformação progressiva do senhor feudal em rentista fundiário, do arrendatário vitalício por herança, semi-tributário e frequentemente privado de liberdade no moderno fazendeiro, e dos servos de gleba ou da gleba e do camponês sujeito à prestação de serviços nos assalariado rural, seria de fato a história da formação do capital moderno, a formação do capital moderno. Compreenderia a relação com o capital urbano, o comércio, etc. Porém, aqui tratamos da sociedade burguesa consumada, que se move sobre suas próprias bases. O capital provém inicialmente da circulação, na verdade, do dinheiro como seu ponto de partida. Vimos que o dinheiro que entra na circulação e ao mesmo tempo dela retorna a si é a última forma em que o dinheiro supera a si mesmo. É ao mesmo tempo o primeiro conceito do capital e sua primeira forma fenomênica. O dinheiro nega-se ao simplesmente se dissolver na circulação, mas nega-se da mesma forma ao confrontar autonomamente a circulação. Essa negação, sintetizada em suas determinações positivas, contém os primeiros elementos do capital. O dinheiro é a primeira forma em que aparece o capital enquanto tal. Dinheiro, mercadoria, mercadoria, dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é trocado por mercadoria, mercadoria por dinheiro. Esse movimento do comprar para vender, que constitui a determinação formal do comércio, o capital como capital comercial, verifica-se nas condições mais incipientes do desenvolvimento econômico. É o primeiro movimento em que o valor de troca enquanto tal forma o conteúdo em que não é apenas forma, mas seu próprio conteúdo. O movimento pode ocorrer no interior de povos e entre povos para os quais o valor de troca ainda não deveio de forma alguma o pressuposto da produção. O movimento afeta apenas o excedente de sua produção destinada ao uso imediato e tem lugar apenas em suas fronteiras. Da mesma maneira que os judeus na sociedade polonesa antiga ou a sociedade medieval, de maneira geral, povos comerciantes inteiros, como na antiguidade e mais tarde os lombardos, podem ocupar essa posição entre os povos cujo modo de produção ainda não estava condicionado pelo valor de troca como pressuposto fundamental. O capital comercial é simplesmente capital circulante e o capital circulante é a primeira forma do capital, forma na qual o capital ainda não deveio de forma alguma o fundamento da produção. Uma forma mais desenvolvida é o capital dinheiro e o juro do dinheiro, a usura, cuja aparição autônoma pertence igualmente a uma fase anterior. Finalmente, a forma mercadoria-dinheiro, dinheiro-mercadoria, na qual o dinheiro e a circulação em geral aparecem como simples meio para a mercadoria circulante, que por sua vez sai novamente da circulação e satisfaz diretamente a necessidade. Essa própria circulação é o pressuposto desse aparecimento originário do capital comercial. Os pressupostos aparecem distribuídos por diversos povos, ou no interior da sociedade. O capital comercial, enquanto tal, está condicionado apenas por essa circulação orientada exclusivamente para o consumo. Por outro lado, a mercadoria circulante, a mercadoria que só se realiza pelo fato de que assume a forma de outra mercadoria, que sai da circulação e satisfaz necessidades imediatas, aparece da mesma maneira como primeira forma do capital, que é essencialmente capital-mercadoria. Por outro lado, é igualmente claro que o movimento simples dos valores de troca, tal como existe na circulação pura, jamais pode realizar o capital. Pode levar à retirada e ao acúmulo do dinheiro, mas tão logo o dinheiro retorna à circulação, dissolve-se uma série de processos de troca como mercadorias que são consumidas. Por isso desaparece tão logo se esgota o seu poder de compra.
Da mesma maneira, a mercadoria que se trocou por mercadoria por meio do dinheiro sai da circulação para ser consumida, destruída. Mas se a mercadoria se autonomiza no dinheiro, ante a circulação, ela representa nada mais do que a forma universal e insubstancial da riqueza. Como são trocados equivalentes por equivalentes, a forma da riqueza fixada como dinheiro desaparece tão logo é trocada por mercadoria, assim como desaparece o valor de uso presente na mercadoria tão logo é trocado por dinheiro. Pelo simples ato da troca, cada um só pode se perder em sua determinação perante o outro, tão logo nele se realize. Nenhum dos dois equivalentes pode conservar-se em sua determinação ao converter-se no outro, contra os sofismas dos economistas burgueses que embelezam o capital ao pretenderem reduzi-lo à pura troca, e por isso formulada a exigência oposta igualmente sofística, não obstante legítima, no que diz respeito a eles, de reduzir efetivamente o capital à pura troca, com o que o capital desapareceria como poder, e seria destruído, seja na forma de mercadoria, seja na de dinheiro. Nota da edição. Assim como o valor de troca, todas as relações das mercadorias como valores de troca aparecem no dinheiro como coisa, no capital aparecem como coisa todas as determinações da atividade criadora dos valores de troca, o trabalho. Nota de Marx e nota expressa de edição. A repetição do processo a partir de ambos os pontos, dinheiro e mercadoria, não está posta nas condições do próprio intercâmbio. O ato só pode ser repetido até ter sido consumado, até que o montante do valor de troca esteja trocado. Não pode acender ou reacender-se por si mesmo. É por isso que a circulação não traz consigo mesmo o princípio da auto-renovação. Os seus próprios momentos lhe são pressupostos, não são postos por ela mesma. As mercadorias têm de ser lançadas continuamente na circulação desde o exterior como combustível no fogo. Do contrário, a circulação se extingue na diferença. Ela se extinguiria no dinheiro como resultado indiferente, que não estando mais relacionado a mercadorias, preço e circulação, teria deixado de ser dinheiro, de expressar uma relação de produção. Dele restaria tão somente sua existência metálica, mas sua existência econômica estaria destruída. A circulação, que aparece, portanto, na superfície da sociedade burguesa como o imediatamente dado, existe somente à medida que é incessantemente mediada. Considerada em si mesma, a circulação é a mediação de extremos pressupostos, mas não põe esses extremos. Por conseguinte, ela própria tem de ser mediada não só em cada um de seus momentos, mas como totalidade da mediação, como processo total. É por isso que seu ser imediato é pura aparência. A circulação é fenômeno de um processo transcorrido por trás dela. Ela é negada agora em cada um de seus momentos, como mercadoria, como dinheiro e como relação de ambos, como troca simples e circulação de ambos. Se o ato da produção social aparecia originalmente como pôr de valores de troca e este, em seu desenvolvimento ulterior, como circulação, como movimento plenamente desenvolvido dos valores de troca entre si, agora a própria circulação retorna à atividade que põe ou produz valor de troca. Retorna ela como ao seu fundamento. O que lhe é pressuposto são mercadorias, seja na forma particular, seja na forma universal de dinheiro, que são a efetivação de um certo tempo de trabalho e, enquanto tais, são valores. Logo, seu pressuposto é tanto a produção de mercadorias pelo trabalho, quanto a sua produção como valores de troca. Esse é o seu ponto de partida, e por seu próprio movimento ele retorna à produção criadora de valores de troca como seu resultado. Portanto, chegamos novamente ao ponto de partida, na produção que cria valores de troca, mas dessa vez de modo tal que a produção pressupõe a circulação como momento desenvolvido e aparece como um processo contínuo que põe a circulação e dela retorna continuamente a si mesmo por pô-la novamente, ou para pô-la novamente. O movimento que põe valores de troca aparece agora, portanto, em forma muito mais complicada, uma vez que já não é mais somente o movimento dos valores de troca pressupostos ou que os põe formalmente como preços, mas movimento que ao mesmo tempo os cria e os gera como pressupostos. A própria produção não mais existe aqui antes de seus resultados. Não é mais pressuposta. Ela própria aparece como produzindo ao mesmo tempo esses resultados. No entanto, não mais os produz como no primeiro estágio, como resultados que simplesmente conduzem à circulação, mas que ao mesmo tempo põem em circulação
ou tempo supõe a circulação desenvolvida em seu processo. A circulação, no fundo, consiste somente no processo formal de pôr o valor de troca uma vez na determinação da mercadoria, outra vez na determinação do dinheiro. Esse movimento apresenta-se sob diversas configurações, tanto como um movimento que historicamente conduz ao trabalho produtor de valor, como igualmente no interior do próprio sistema de produção burguesa, da produção que põe valor de troca. Entre povos semi ou totalmente bárbaros, se interpõem inicialmente os povos comerciantes ou as tribos cuja produção é diferente por natureza. Entram em contato e trocam seu excedente, ambos. O primeiro caso é a forma mais clássica. Fiquemos nele, portanto. A troca do excedente é um intercâmbio que põe a troca e o valor de troca, mas afeta apenas a troca do excedente e transcorre à margem da própria produção. Porém, se o aparecimento de povos comerciantes que buscam a troca se repete, os lombardos, os normandos, etc., desempenham esse papel com quase todos os povos europeus, e desenvolve-se um comércio regular no qual o povo produtor pratica tão somente o assim chamado comércio passivo, enquanto o impulso, a atividade que põe o valor de troca, provém do exterior e não da configuração interna da produção. Nesse caso, o excedente da produção tem de ser não apenas fortuito, ocasionalmente disponível, mas um excedente renovado continuamente, e dessa maneira a própria produção interna adquire uma tendência direcionada à circulação ao pôr valores de troca. De início, o efeito é mais material. O círculo das necessidades é ampliado. O objetivo é a satisfação das novas necessidades e, em consequência, maior regularidade e aumento da produção. A organização da própria produção interna já está modificada pela circulação e pelo valor de troca, mas ainda não foi por ela capturada nem em toda a sua extensão, nem em toda a sua profundidade. É isso que se denomina efeito civilizador do comércio exterior. Nesse caso, a extensão com que o movimento que põe valor de troca afeta a totalidade da produção, dependente, em parte, da intensidade desse efeito, desde o exterior, em parte do grau já alcançado pelo desenvolvimento dos elementos da produção interna, divisão do trabalho, etc. Na Inglaterra, por exemplo, no século XVI, no início do século XVII, a importação de mercadorias holandesas tornou basicamente decisivo o excedente de lã que o país tinha de se dar ou de dar em troca, para produzir mais lã. A terra cultivável foi transformada em pastagens para ovelhas, o sistema de pequenos arrendamentos foi desmantelado, e etc. Teve lugar o clearing of estates, nota da tradução, literalmente limpeza das propriedades, etc. Por conseguinte, a agricultura perdeu o caráter de trabalho, visando a produção de valor, de uso, e a troca de seu excedente perdeu o caráter diferente em relação à sua estrutura interna. Em certos pontos, a própria agricultura é inteiramente determinada pela circulação, é convertida em produção que põe valor de troca. Com isso, não só o modo de produção foi modificado, mas foram dissolvidas todas as antigas relações de população e de produção, e as relações econômicas a ele correspondentes. Assim, nesse caso, estava pressuposta a circulação, uma produção que criava valores de troca só como excedente, mas ela deu lugar a uma produção que só tinha lugar relacionado à circulação, uma produção pondo valores de troca como seu conteúdo exclusivo. Por sua vez, na produção moderna, em que são pressupostos o valor de troca e a circulação desenvolvida, por um lado, os preços determinam a produção, por outro, a produção determina os preços. Quando se afirma que o capital é trabalho acumulado realizado, na verdade, trabalho objetivado, que serve de meio para um novo trabalho, produção, nota 8. David Ricardo, terceira edição, Londres, Unray, 1821, página 327 a 499. Edição portuguesa, Princípios da Economia Política e de Tributação, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. Encontra-se na página 5 a expressão trabalho realizado em mercadorias, conforme também Adam Smith, Londres, Knight, 1836, volume 2, página 356. Edição brasileira, Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, São Paulo, Emos, 2008. Só é considerada a simples matéria do capital, abstraída da determinação formal, sem a qual não é capital. Isso nada mais significa que capital é instrumento de produção, uma vez que, em sentido mais amplo, todo objeto, mesmo aquele inteiramente fornecido pela natureza, como pedra, por exemplo, tem de ser primeiro apropriado por uma atividade qualquer antes de poder servir como instrumento, como meio de produção.
Sob essa ótica, o capital teria existido em todas as formas da sociedade. É algo completamente ahistórico. Dessa maneira, todo membro do corpo humano é capital, pois cada um deles não só tem de ser desenvolvido, nutrido e reproduzido pela atividade, pelo trabalho, para poder funcionar como órgão. O braço e, sobretudo, a mão não são assim capital. Capital seria somente um novo nome para uma coisa tão antiga quanto a humanidade, visto que todo tipo de trabalho, inclusive o menos desenvolvido, a caça, a pesca, etc., pressupõe que o produto do trabalho passado é utilizado como meio para o trabalho vivo imediato. A outra determinação contida na definição acima abstrai completamente da substância material dos produtos e o próprio trabalho passado é considerado como seu único conteúdo, substância, da mesma forma que é abstraída também a finalidade determinada específica, para cuja produção esse produto deve, por sua vez, servir como meio, sendo posta como finalidade. Ao contrário, unicamente uma produção. Tudo isso pareceria apenas obra da abstração, que é igualmente verdadeira em todas as condições sociais e que tão somente dá seguimento à análise e à fórmula de maneira mais abstrata, mais universal do que de resto costuma acontecer. Se a forma determinada do capital é assim abstraída e é enfatizado só o conteúdo, que enquanto tal é um momento necessário de todo o trabalho, naturalmente nada é mais fácil do que demonstrar que o capital é uma condição necessária de toda a produção humana. A demonstração é feita justamente pela abstração das determinações específicas que fazem do capital um momento de uma fase histórica, particularmente desenvolvida da produção humana. A ironia é que se todo o capital é trabalho objetivado que serve de meio para uma nova produção, nem todo trabalho objetivado que serve de meio para uma nova produção é capital. O capital é conhecido ou concebido como uma coisa, não como uma relação. Se, por outro lado, é dito que o capital é uma soma de valores aplicada para a produção de valores, isso significa que o capital é o valor de troca que reproduz a si mesmo. Mas, formalmente, o valor de troca se reproduz também na circulação simples. É verdade que nessa explicação é retida a forma pela qual o valor de troca é ponto de partida, mas é deixada de lado a relação com o conteúdo que no capital, ao contrário do valor de troca simples, não é indiferente. Se é tido ou dito que o capital é valor de troca que produz um lucro, ou que, ao menos, é utilizado com o propósito de reproduzir um lucro, o capital já está pressuposto em sua própria explicação, pois lucro é a relação determinada do capital consigo mesmo. O capital não é uma relação simples, mas um processo, nos diferentes momentos do qual é sempre capital. Por isso é preciso desenvolver esse processo. No trabalho acumulado, há também algo de subreptício, pois na determinação conceitual o capital deve ser somente trabalho objetivado, no qual está certamente acumulado um quanto determinado de trabalho. Porém, o trabalho acumulado já compreende um quanto daqueles objetos em que o trabalho está realizado. Cita: no começo, cada um se bastava a si mesmo. A troca se baseava somente em objetos sem valor para cada trocador. Não se lhes dava importância, e cada um estava satisfeito em receber uma coisa útil em troca de uma coisa sem utilidade. Mas, quando a divisão do trabalho fez de cada qual um comerciante e de cada sociedade uma sociedade mercantil, ninguém queria entregar seus produtos, exceto em troca de seu equivalente. Para determinar esse equivalente, portanto, foi necessário conhecer o valor daquilo que se recebia. Ganil, página 12b, nota 9. A indicação da página refere-se ao caderno de extratos de 1846, intitulado Geste, no qual B representa a coluna direita da página, em Charles Ganil. Paris, Chauhan, 1809, tomo 2, página 11 e 12. Eu não sei se essa pronúncia de Chauhan está correta. Por favor, recomendo a leitura do livro para conhecer as palavras ditas, escritas em língua estrangeira e todo o conteúdo da melhor forma possível. Fim da citação. Isso significa dizer, em outras palavras, que a troca não se deteve no por formal de valores de troca, mas necessariamente partiu daí para submeter a própria produção ao valor de troca.